Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Templo de Adoração. Eu sou o pastor Werles, seja bem-vindo. Eu quero trazer um estudo da parte do Senhor para as nossas vidas neste momento e eu espero que seja de muito crescimento espiritual para a sua vida, muito conhecimento bíblico para você, para a sua casa e para a sua família. Nós vamos falar hoje sobre as dispensações. O que são dispensações? Dispensações são tempos estabelecidos por Deus sobre a terra. Você sabia que existem 7 dispensações que estão estabelecidas por Deus sobre a terra? Para entendermos o mundo que nós vivemos, para entendermos o tempo que nós estamos inseridos, nós temos que olhar para a Bíblia e enxergar essas 7 dispensações estabelecida pelo nosso Deus. A primeira dispensação é a dispensação da inocência. Qual é a dispensação da inocência? Qual é o tempo da inocência? O tempo da inocência é o período da criação do homem até a queda. De Gênesis capítulo 1, verso 26, 27 e 28, até a queda lá em Gênesis capítulo 3, verso 6, trata-se de um tempo, uma dispensação chamada dispensação da inocência, aonde o homem foi criado por Deus, Adão e Eva foi criado por Deus, e Deus dá o domínio sobre ele, sobre toda a terra. Havia somente uma regra que eles não poderiam quebrar, é não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, como diz lá em Gênesis capítulo 2, verso de número 16 e 17. A humanidade vivia em estado de inocência até a desobediência de Adão e Eva em Gênesis capítulo 3, verso de número 6. Então esse período é chamado período da inocência, período onde o homem não tinha ainda conhecido o pecado, ou não tinha entrado o pecado na humanidade. O homem não tinha se corrompido com o pecado. O homem não tinha se corrompido ainda com a desobediência para com Deus. Mas no momento que eles comem do fruto e eles é expulso, eles recebem a maldição, eles ali termina o tempo da inocência. E quando se termina o tempo da inocência, entra um outro tempo, que é a segunda dispensação, que é a dispensação da consciência. Pastor, o que é a dispensação da consciência? A dispensação da consciência começa na queda do homem até o dilúvio. Por quê? Os seres humanos agora já tinham conhecimento do bem e do mal. Eles eram responsáveis por viver de acordo com sua consciência. E aqui nesse período, após a queda até o dilúvio, é chamado a dispensação da consciência, o período da consciência. O que significa isso, pastor? O período da consciência que começa em Gênesis capítulo 3, verso 7 e vai até Gênesis 8, 22, é o período que o homem toma consciência do bem e do mal, e toma consciência dos seus erros, toma consciência daquilo que é pecado, quando o pecado é introduzido na humanidade. Os seres humanos agora tinham conhecimento do bem e do mal, e era responsável por viver de acordo com sua consciência. A oferta de Caim e Abel ilustra a tentativa de se aproximar de Deus segundo a consciência. Eles perderam o contato com Deus, eles perderam aquele privilégio de ter Deus na sua vida, e agora, quando você abre a Bíblia em Gênesis capítulo 4, verso 3, você vai ver Caim e Abel na tentativa de se comunicar com Deus. Eles tiveram consciência que eles estavam separados de Deus, agora eles estavam tentando ter um contato novamente com esse Deus. Eles tinham consciência que existia um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, que um dia Adão e Eva perdeu esse contato com esse Deus tão maravilhoso, Criador dos céus e a terra, e eles então na tentativa de se comunicar com Deus, eles têm a consciência que se eles dar presente para Deus, ou oferecer sacrifício para Deus, Deus irá o atendê-lo e irá ouvi-lo. Então,
até o dilúvio se concretiza ou se caracteriza o tempo ou a dispensação da consciência. Mas temos uma terceira dispensação, um terceiro tempo. É o tempo do governo humano. Primeiro tempo é a inocência. Segunda dispensação, consciência. Terceira dispensação é o tempo do governo humano. Que tempo é esse? E da onde dura e até onde dura esse tempo? O tempo do governo humano, ele dura do dilúvio até a chamada de Abraão. Do dilúvio, do acontecimento do dilúvio até a chamada de Abraão, é chamado tempo do governo humano. Após o dilúvio, Deus deu aos homens o mandato de estabelecer governo humanos e leis, como diz lá em Gênesis capítulo 9, verso 6. Vamos ler Gênesis 9, verso 6. Entrou-se no tempo do governo humano, um governo onde Deus estabelece leis a este governo. Estamos na terceira dispensação do governo humano. Gênesis capítulo 9, Gênesis capítulo de número 9, e o versículo é o versículo de número 6. Olha só, Gênesis 9, verso de número 6. Quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vos frutificai e multiplicai, povoai abundantemente a terra e multiplicai sobre ela. Falou Deus a Noé e os seus filhos com ele, dizendo. O que significa isso aqui? Deus está então traçando um novo tempo, um tempo onde o homem irá governar sobre a terra. Você lembra lá em Gênesis, o homem governando sobre o jardim e Deus governando sobre o homem? Agora aqui o homem está governando sobre a terra, porque a terra passou pelo dilúvio, a terra passou por um momento em que houve um reset praticamente na terra e estava recomeçando de novo com Noé e os seus filhos. Então, agora o papel deles era governar a terra. Deus dá a ordem para eles governar a terra. Eu escrevi aqui, após o dilúvio, Deus deu aos homens o mandato de estabelecer governo humanos e leis. A Torre de Babel representa a tentativa da humanidade de se unificar contra a vontade de Deus, resultando na confusão das línguas. Vamos lá. Deus então estabelece para que o homem venha governar sobre a terra, venha se multiplicar, venha dominar sobre os peixes, sobre os animais, venha traçar um governo sobre esta terra. Só que o homem pega essa ordem de Deus de governar e ele se une em um governo que se revolta contra o próprio Deus. E você vê o episódio da Torre de Babel, a qual foi governada por um homem chamado Nimrod, e ele então junta todo mundo com esse governo que ele tem e começa agora a governar o homem para que o homem se volte contra Deus, para que ele seja maior do que Deus. Então, esse tempo é chamado a dispensação do governo humano. A dispensação do governo humano. A quarta dispensação, o quarto tempo da terra, ou do tratar de Deus com o homem, é o tempo da promessa. Ou alguns chamam tempo patriarcal, mas quero nomear aqui como o tempo da promessa. Quando que começa e quando termina o tempo da promessa? O tempo da promessa, ele começa na promessa de Deus a Abraão. Na promessa de Deus a Abraão. Deus chama Abraão, fala que vai fazer dele uma grande nação. Então, esse tempo é a dispensação da promessa, que vai de Abraão até Êxodo, até a saída do povo do Egito, até a saída do povo da mão de Faraó. Então, em Abraão, ele faz uma promessa que de uma mulher estéril, que de um casal, ele formaria uma grande nação. Agora, no Êxodo,
você vê o povo que estava oprimido na mão de Faraó, saindo do Egito e indo em direção à terra prometida, a Canaã. Agora já não era mais um casal, agora era milhares de pessoas. É o tempo da promessa, o tempo em que Deus fez promessa para Abraão e que de Abraão se formaria uma grande nação e todas as nações da terra seriam abençoadas em Abraão, e assim se fez. Deus levantou a semente de Abraão e formou-se a nação de Israel, que estava aprisionada, o povo de Israel que estava aprisionada na mão de Faraó no Egito, e ali dá fim ao tempo da promessa. Deus escolheu Abraão e fez promessa específicas para ele, e ele e seus descendentes, segundo Gênesis capítulo 12, verso 1 ao verso 3. A aliança abraânica inclui a promessa de uma terra, descendência e bênção. Então, Deus prometeu para Abraão uma terra, Deus prometeu para Abraão a descendência, e Deus prometeu para Abraão também a bênção, segundo Gênesis capítulo 15, verso 18 ao verso 21. Então, esse é o tempo da promessa. Os israelitas foram levados ao Egito, onde eventualmente tornaram-se escravos, e de lá saiu também uma grande nação. Então, esse tempo de Abraão até a saída do povo do Egito é chamado tempo da promessa, ou dispensação da promessa. Mas ainda existe um quinto período, ainda existe um quinto tempo, ainda existe uma quinta dispensação, a dispensação da lei. Vamos lá. A dispensação da lei, que é uma das dispensações mais faladas e comentadas no nosso meio, a dispensação da lei. Quando que começa a dispensação da lei? Do êxodo, da saída do povo do Egito, no deserto, com as leis que Moisés recebeu, com as leis civis, as leis morais que Moisés recebeu. Então começa no êxodo, na saída do povo, lá no deserto, e esse período, essa dispensação, ela dura até a crucificação de Cristo. Quando Cristo grita, está consumado na cruz, ele está colocando ali fim na dispensação da lei, porque toda a lei se cumpriu em Cristo. Cristo veio cumprir a lei. Ele não veio revogar a lei, ele veio fazer com que a lei seja cumprida. E a Bíblia vai dizer que o fim da lei é Cristo. Mas nós vamos aprender isso futuramente em outras aulas que nós vamos aprofundar mais nesse foco, nesse tema da graça de Deus. Então, começa no êxodo, na saída do povo do Egito, e termina na cruz com Cristo gritando, está consumado, e entregando o seu Espírito e morrendo por nós. Deus deu a lei a Moisés no Monte Sinai, estabelecendo um código moral, civil, cerimonial para Israel, segundo o Êxodo capítulo 20, verso 1 ao verso 17. Os sacrifícios e rituais da lei simbolizavam a necessidade de expiação pelo pecado. Vamos lá. A lei foi dada para o homem, para a nação de Israel, para mostrar. Deus deu a lei para eles, foi Deus que deu a lei para eles, para mostrar o quão falho, o quão pecador eles eram, para mostrar para eles que eles não conseguem seguir esses rituais de leis, esses rituais de sacrifício, porque em todo tempo eles iam errar, eles iam fracassar. Então Deus estava mostrando a vulnerabilidade do homem após a queda. Deus estava mostrando que o homem era vulnerável a cair, que o homem era tendencioso, a carne dele se inclinava, o homem não tinha poder sobre o pecado, o homem não tinha poder sobre as suas próprias vontades. Então eles matavam animais ali no tempo da lei para purificar, fazia rituais de purificação, mas mesmo assim eles continuavam sujos, mas mesmo assim eles continuavam com a natureza caída, o pecado ainda dominava eles, e o salário do pecado todo mundo sabe que é a morte.
o pecado ainda dominava eles. Israel frequentemente falhou em obedecer à lei, levando ciclos de bênção e julgamento. Toda vez Deus levantava uma nação para subjugar Israel, levantava alguma coisa para castigar Israel, porque eles erravam, eles não conseguiam cumprir a lei, eles não conseguiam cumprir a lei completa. O único que conseguiu cumprir foi o nosso Jesus Cristo. Ele cumpriu toda a lei. Então ele foi levando um ciclo de bênção e julgamento. Juízes capítulo 2, verso 11 ao 19, vai dizer um pouco sobre isso. A vinda de Cristo e sua morte na cruz cumpriram a lei e inauguraram uma nova dispensação. Mateus 5, verso 17, João capítulo 19, verso 30. E agora nós vamos entrar na sexta dispensação, penúltima dispensação, que a terra passa, estabelecida por Deus, que chamamos de dispensação da graça. O que significa dispensação da graça? Graça, ela é interessante, ela significa favor imerecido. Sabe o que é favor imerecido? É você receber um presente que você não merece. É você receber algo que você não está apto para receber, que você não merece receber, que é pura misericórdia de alguém. No caso aqui, a misericórdia de Deus para com as nossas vidas. E esse período da graça, ele se inicia na ressurreição de Cristo. Ele se inicia na ressurreição de Cristo, o período da graça, quando Cristo ressuscita após de 3 dias, então se inicia o período da graça de Deus. Tremendo isso aqui, né? A ressurreição de Cristo vai da ressurreição de Cristo até o arrebatamento. Tem um começo, que é na ressurreição, e tem um fim, que é no arrebatamento da igreja. Apocalipse capítulo 3, verso 22, Atos capítulo 2. A dispensação da graça é marcada pela pregação do Evangelho. É o direito que Deus deu do povo ouvir uma boa notícia, do homem ouvir uma boa notícia, as boas novas do Evangelho, a boa notícia do Evangelho, e a formação da igreja. Esse período da graça é o período em que a igreja é estabelecida sobre a terra. O corpo de Cristo, a igreja, é estabelecida sobre a terra, a igreja de Cristo. Em Efésios capítulo 2, verso 8, verso 9, futuramente nós vamos falar mais profundamente sobre isso. A salvação é oferecida a todos pela fé, não é mérito meu, não é porque eu faço alguma coisa, não é porque eu fiz demais que eu mereço ser salvo, não é porque eu fiz demais, olha o tanto de coisa que eu fiz e eu mereço ser salvo. Não, é puramente pela fé, independente de obras da lei. Não é mais por causa do ritual que eu fiz, não é mais por causa do sangue do animal que eu derramei, é puramente pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, verso 21 ao verso 26. Consequência, a era da igreja termina com o arrebatamento dos crentes. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e verso 17. E quando termina o tempo da graça no arrebatamento, inicia-se o tempo que é uma última dispensação, que é marcado por interrompimento ali da grande tribulação, um período de ira de Deus sobre a terra, para dar início depois ao período do reino milenar, ou a dispensação do reino milenar de Cristo. O reino milenar começa do segundo advento de Cristo até o julgamento final. Cristo reinará na terra por 1000 anos, trazendo paz e justiça. Apocalipse capítulo 20, verso 4 ao verso 6 fala sobre isso. Satanás será preso durante este período. 1000 anos Satanás será preso. Apocalipse 20, verso 2 ao verso 3. 1000 anos Satanás será aprisionado, a força dele
não influenciará mais a terra, a força dele não dominará mais o coração dos homens, por um período de 1000 anos, em que Cristo reinará sobre a terra, chamado a era ou a dispensação do reino milenar de Cristo. Após o milênio, Satanás será solto, haverá uma rebelião final, e em seguida pelo julgamento do trono branco. Então, logo após esse período do reino milenar, Satanás será solto por um tempo, ele será preso. Então, dá início à eternidade. Mas a terra, ela passará por essas 7 dispensações, 7 períodos. Vou repetir. Passará primeiro pelo período da inocência, passamos, que é o período da criação do homem até a queda. Período da consciência, que é da queda até o dilúvio. Período do governo humano, terceira dispensação, que vai até da chamada do dilúvio até a chamada de Abraão. Quarto, período ou dispensação da promessa, que vai da chamada de Abraão até o êxodo, a saída do povo do Egito, da terra de Faraó. A quinta dispensação, ou quinto período, vai do êxodo, vai do deserto, até a crucificação de Cristo, onde ele grita, está consumado. E assim vem a sexta dispensação, chamada dispensação da graça, que vai da ressurreição de Cristo até o arrebatamento da igreja. Depois, dá um período de ira sobre a terra, para iniciar então o reino milenar, que é a sétima dispensação, o sétimo período que essa terra viverá, que vai do segundo advento, da vinda de Cristo, até o julgamento final. Então, essas são as 7 dispensações que nós estamos vivendo, que nós viveremos, que a terra passará. E agora eu pergunto para você, você ouviu falar sobre essas 7 dispensações? E agora, faço uma pergunta e eu quero que você responda nos comentários. Em qual dispensação nós estamos neste exato momento? Neste exato momento, nós estamos na qual dispensação? Nós estamos na inocência? Nós estamos na consciência? Nós estamos no governo humano? Nós estamos na promessa? Nós estamos na lei? Nós estamos na graça? Nós estamos no reino milenar? Coloca aí nos comentários qual período da história nós estamos, qual dispensação nós estamos vivendo. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida, foi um pouco para contribuir para o teu conhecimento, para o teu conhecimento espiritual, para o teu crescimento espiritual. E eu peço que Deus abençoe sua casa, abençoe sua vida e que você seja uma bênção. E lembre sempre disso, Deus está no controle de todas as coisas. Tudo que aconteceu no mundo e tudo que vai acontecer está no controle do nosso Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.